algumas pessoas, a gente já, pelos encontros, pelo acampamento último, também pelos cultos dentro do templo antigo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de me conduzir aqui e agradecer a Deus por poder testemunhar essa ação histórica, a ação de Deus sobre a igreja de Venceslau, e ver que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, e isso nos faz descansar, no seu cuidado, no seu carinho, no seu amor. Eu quero deixar minha palavra de gratidão pela oportunidade de estar aqui, ao conselho, ao pastor Moacir, pelo convite feito, e agradecer a Deus por ter nos trazido em paz. Estou viajando desde manhã, estive em Londrina com minha esposa no médico e chegamos 4 horas da tarde em Palmital. Fiz a barba, tomei um banho, coloquei essa roupa, saí 5 horas, cheguei aqui 7 horas para poder cumprir o compromisso e a palavra. O meu coração está fervendo por algo que Deus colocou no meu coração para liberar sobre vocês nessa noite. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 73 e fique em pé se você puder. Nós estamos numa quinta-feira, dia útil, de uma semana de muito trabalho para muitos de vocês. Salmo de número 73. Os que encontraram de um amém? Amém. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, no coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eles que perecem, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Senhor, nós queremos te adorar pela palavra que acabamos de ler. Eu sou limitado, eu tenho limites na minha memória, eu tenho limites no meu raciocínio, eu tenho limites na minha articulação de fala,
mas eu sei que o Senhor é um Deus ilimitado. Então eu coloco a minha vida em tuas mãos, para que nessa noite o Senhor possa, Deus, falar tudo o que o Senhor deseja e tudo o que o Senhor quer falar ao coração dessa igreja, dessa pessoa, ó Deus, que veio nessa noite porque precisa do Senhor, precisa ouvir a sua voz, ó Deus. Que o Senhor fale conosco, nos abençoe. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Todos nós que estamos aqui estamos matriculados numa escola chamada vida. Estamos tendo a oportunidade constantemente de aprender muitas lições. E como a escola regular, que você já estudou ou estuda, nós também precisamos aprender as lições, para que quando chegar as provas, nós possamos fazê-las e ser bem sucedidos. Para que quando chegar os testes da nossa vida, nós possamos passar com excelência. Para que quando formos levados a escolher a alternativa correta, nós tenhamos o conhecimento adquirido pela experiência de tudo que nós já vivemos. Quando nós não aprendemos, corremos o risco de sermos reprovados. Quando nós não aprendemos, corremos o risco de ficar para trás, enquanto vemos as pessoas passando à nossa frente e seguindo em velocidade ao mesmo alvo que nós também tínhamos, mas com uma diferença: eles aprenderam e nós não. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que estão vivendo uma situação que quem sabe você já tem discutido isso com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais: eu não aguento passar por isso de novo. De novo não. Nós não tínhamos tomado um compromisso, nós não tínhamos empenhado uma palavra, nós não tínhamos feito um combinado. Por que que nós estamos vivendo de novo isso? Muitos de nós, quando questionados dessa forma, somos levados imediatamente a perceber que erramos em algum momento, ou porque não colocamos em prática a lição que a gente aprendeu. O Salmo 73 é uma lição extraordinária. Extraordinária. O Salmo 73 começa com uma afirmação que, sem dúvida nenhuma, foi toda a experiência que o salmista viveu, foi a conclusão, a convicção, a determinação com que ele, depois de ter sido ensinado por Deus, depois de ter passado por uma prova muito forte, faz sem dúvida nenhuma a afirmação que Deus é bom. Que Deus é bom. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Olha para ela e diga: Deus é bom. Você pode colocar a mão no peito e dizer: Deus é bom para mim? Mas isso que provavelmente é a declaração de fé do salmista, a conclusão da lição, a certeza absoluta do que ele crê, pode também ter sido o início da crise que ele estava vivendo, que ele viveu. Porque ao mesmo tempo que ele acredita que Deus é bom, ele começa a olhar para as situações que estão acontecendo ao seu redor e na vida do seu povo, e começa a discutir com Deus e a questionar Deus, e de alguma forma ele coloca em xeque a bondade de Deus. De alguma forma ele está dizendo no seu coração que, ainda que ele crê que Deus é bom, há dúvidas. Há dúvidas. E eu fico pensando, irmãos, quantos de nós que declaramos que Deus é fiel? Quantos de nós que, chamados pelo pastor ou pelo ministro de louvor, levantamos a mão e declaramos: Tu és fiel, Tu és fiel? Quantos de nós que lá no fundo, no mais profundo, no mais íntimo, temos uma sombra, porque alguma coisa não vai bem, porque uma promessa ainda não aconteceu, porque uma circunstância está envolvendo a nossa vida, e o inimigo quer nos fazer lá, de forma sorrateira, no profundo do coração, duvidar que Deus é fiel. Quantos de nós
que estamos vivendo a convicção da fé, mas que diante das coisas que estão acontecendo na nossa vida e na vida dos outros, nós estamos sendo abalados. O texto segue, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque o texto segue e diz que este questionamento, essa dúvida que parece existir no coração desse homem, eu quero te dizer o seguinte: esse homem não era um membro fraco da igreja, esse homem não era um novo convertido, esse homem não é uma pessoa que pode ser justificada por não ter conhecimento de Deus nem experiência com Deus. Esse homem é um adorador, esse homem está na presença de Deus, em turnos diante do Senhor, dentro do templo. Ele sabe quem é Deus, ele conhece a história do povo de Deus, ele conhece o Deus da história, ele sabe que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus é fiel, que Deus é fiel. A história do seu povo diz que Deus é fiel. Mas a despeito de todo o conhecimento, da experiência que ele tem com Deus, da comunhão e da relação íntima que ele tem com Deus, ele diz que o questionamento dessa área está fazendo com que os seus pés se afastem de Deus. Ele está dizendo aqui no verso de número 2, que a despeito da bondade de Deus, os seus pés quase se desviaram, quase se afastaram do Senhor. Pouco faltou, diz ele, para consumir uma condição de afastamento de Deus. E eu sabe que eu fico aqui pensando em tudo que Deus revela nesse texto, é que não é bem assim mesmo que nós nos desviamos, não é bem assim mesmo que nós enfraquecemos quando nós começamos a olhar os problemas, quando nós começamos a olhar as dificuldades, quando nós começamos a olhar os momentos difíceis que nós estamos passando. Não é fácil passar por dificuldades, não é fácil passar por enfermidade, não é fácil perder o emprego, não é fácil passar por uma crise conjugal, não é fácil viver uma dificuldade financeira, não é fácil nada disso. E se nós colocarmos os olhos nas nossas circunstâncias adversas, naquilo que está acontecendo ao nosso coração, ao nosso redor, não haverá escape para nós, não haverá força em nós, nós também corremos o risco de nos afastar e se desviar. Mas se os nossos olhos estiverem em Deus, nós venceremos a batalha, nós venceremos a luta. Esse homem está amargurado, angustiado, e o texto diz, e ele mesmo faz essa declaração, que o seu coração está tomado de sentimentos. Ele chega a anunciar aqui que ele tem inveja. Inveja porque os outros, os ímpios, inveja porque o perverso, inveja porque o homem sem Deus, o homem sem temor a Deus, o homem sem princípios cristãos, um homem sem escrúpulos, está sendo muito mais cuidado do que ele, está vivendo um tempo de prosperidade maior do que ele. E ele faz aqui algumas observações mostrando qual é a qualidade de vida desse homem que não teme a Deus. E ele está indignado, seu coração está embrutecido como uma pedra, ele tem uma amargura dentro dele que está dominando toda a sua visão, que está destruindo a sua fé em Deus, porque ele olha para os outros que tem e fica perguntando para Deus: por que eu não tenho? Por que vivem bem e eu que temo a Deus não vivo? Porque eu que sirvo a Deus não tenho, e quem serve o diabo tem. Porque eu que sou honesto, íntegro, responsável, trabalhador, chefe de família, crente fiel e obediente, não tenho aquilo que outros têm. Essa paranoia que está instalada em muitas pessoas é algo que tem destruído a vida das famílias, é algo que tem derrubado sonhos, é algo que tem tirado força e ânimo de continuar lutando e vivendo. O texto diz que essa condição é tão horrível, e se nós considerarmos, é verdade o texto quando diz que há prosperidade nos perversos, quando diz o texto que eles vivem, parece que como imortais ou semideuses, matam, corrompem, desviam, destroem a verdade, invertindo a mentira,
estabelecem os seus padrões, que são fora os padrões de Deus, vivem de forma maior do que nós, no sentido de qualidade de vida, e nós muitas vezes estamos sofrendo, e nós muitas vezes não estamos tendo nem vivendo aquilo que a gente gostaria. Se eu perguntasse aqui quantos sonhos estão interrompidos aqui nessa noite, eu sei que muita gente levantaria a mão. Quantas metas, quantos alvos que não foram alcançados, muita gente aqui levantaria a mão. Quantas lutas estão sendo travadas para se chegar até lá, muita gente levantaria a mão. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que conhece todos os seus questionamentos acerca de suas promessas. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que sabe muito bem o que você tem e o que você não tem. Deus me trouxe aqui nessa noite para mostrar para você que você não está caminhando sozinho. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele sabe exatamente a luta, a dificuldade que você está enfrentando, a afronta que você está recebendo, a perseguição que você está tendo, a injúria que estão fazendo, perguntando aonde está o seu Deus. Que adianta você servir a Deus? Que adianta você ir à igreja? Que adianta você ler a Bíblia? E Deus está tomando essas palavras para levantar sobre a sua vida a bênção da honra no nome do Senhor, para fazer um sinal em você, para que os homens entendam a diferença. O texto diz que ele está indignado, amargurado. Coisa mais ruim é uma pessoa amargurada, não é? Coisa mais ruim é uma pessoa murmuradora, reclamona. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é reclamão? Você é reclamona? Eu acho que isso é o que mais tem no povo de Deus, é a murmuração. E quando eu murmuro, eu estou dizendo que Deus está fazendo tudo errado. Quando eu reclamo, eu estou dizendo que Deus está fazendo tudo errado. Esse homem está amargurado de tanto reclamar, ninguém aguenta. Quem sabe essa foi a conversa última de família sua. Ninguém aguenta você reclamando o tempo todo. Ninguém aguenta você discutindo o que não tem. Nós sabemos que isso é uma crise muito inerente de adolescentes. A dificuldade de compreender que não é fácil se obter, que o tempo trabalha e que nós precisamos estar preparados para ter as coisas que queremos, até psicologicamente, para não fazer errado depois, para não usar errado depois. A começar do casamento, que tem o seu momento e a sua hora para acontecer. O texto diz que essa amargura está tomando o coração de um jeito que no verso de número 13 ele diz assim: com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não vale a pena ser fiel, não vale a pena servir a Deus. Ele está dizendo: é inútil. Tudo que eu tenho mantido na minha vida, tudo que eu tenho tirado, toda a inocência que eu tenho mantido, toda a responsabilidade, é inútil, porque eu estou fazendo tudo direito e as coisas não estão andando. Eu estou fazendo tudo direito e as coisas não estão acontecendo. Quer saber de uma coisa? É o que ele está suspirando agora. Ele está dizendo: eu vou entregar tudo, eu vou renunciar tudo, eu vou largar tudo, eu vou largar família, vou largar emprego, vou largar ministério, vou largar sonhos, vou largar projetos, eu vou largar tudo. E Deus está falando que hoje você não vai largar nada. Nada do que Ele te deu, nada do que Ele entregou em suas mãos, nada do que você pediu e Ele te deu, você não vai entregar nada. Você vai segurar com você, porque Deus vai cuidar de você, porque Deus tem cuidado de você, vai mostrar o que é que está faltando para você nessa noite. O texto diz que essa situação é tão forte, é tão dolorida em seu coração, mas aí a partir do verso de número 15, metade quase, portanto, do salmo é de queixa, reclamação, de angústias, de sentimentos atrapalhados, confusos. Mas a partir do verso de número 13, do verso de número
15, ele começa a mostrar uma atitude que a gente precisa ter. Olha lá. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Primeira coisa que esse homem nos ensina é que por mais difícil que esteja sendo a nossa vida, por mais difícil esteja sendo a prova, por mais difícil esteja sendo a dificuldade que eu estou passando, eu não vou ficar contando para os outros. Eu não vou ficar aí de boca aberta, dizendo as coisas que eu estou passando, e muitas vezes deixando a entender, como se eu estivesse criticando Deus, porque eu estou passando coisas. Porque eu já ouvi, como pastor, como os pastores estão aqui, eu também ouço. Eu não estou falando de você vir buscar ajuda para o pastor, eu não estou falando de você abrir o seu coração para pedir aconselhamento, eu estou falando disso, eu estou falando daquela conversa que você tem com a vizinha, eu estou falando daquela conversa que você tem na feira, eu estou falando com aquela conversa que não tem um propósito. Para quem você está falando, essa pessoa não tem poder para te ajudar. De ficar reclamando, de ficar dizendo, contando todos os problemas, todas as dificuldades. Sabe que o salmista uma vez, ele tem como posição fazer, ele vai blindar a vida dele. E esse homem aqui é algo extraordinário, isso, preste atenção. Ele diz assim: eu não vou falar, eu não vou sair por aí contando todas essas coisas que eu estou pensando, porque se eu fizesse isso eu trairia os meus irmãos, a história do meu povo, eu traria uma confusão muito grande na vida das pessoas que estão ao meu redor. Quantas vezes a nossa família não está chegando aos pés de Jesus, porque nós não temos sabedoria da forma como contamos as dificuldades dentro de casa. Quantas vezes nossos filhos só nos veem contar o problema, não nos veem testemunhando a solução. Quantas vezes nossos filhos nos veem nervosos, mas não nos veem ajoelhados orando. Quantas vezes nós estamos trazendo peso para a vida dos outros, no sentido de dizer as coisas, de contar as situações, de expor os problemas, principalmente nesse propósito e com essa motivação. Como se Deus não estivesse cuidando, como se Deus não estivesse olhando, como se Deus não estivesse vendo. O texto diz que quando todas essas coisas estão presentes na vida dele, verso de número 15, se eu pensar em falar tais palavras, aí já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: está difícil para você? Acredito que está. Ele vai dizer aqui pesado. Sabe por quê? Você tem um limite. Eu tenho um limite. E se a gente tenta juntar tudo que a gente está passando, todas as lutas na nossa cabeça, a gente não aguenta. É por isso que tanta gente surta. É por isso que tanta gente se perde, porque você não é Deus. Deus, Ele tem o problema do mundo inteiro com tranquilidade para resolver dentro de cada situação, mas eu e você temos que trabalhar uma coisa por vez. Diga, uma coisa por vez, porque senão fica pesado demais, porque senão a nossa estrutura não aguenta. E quem sabe é essa sensação que muitos de nós estamos aqui tendo. Quem sabe é essa situação que a senhora, minha irmã, está tendo. Que a senhora, minha irmã, com toda a visão que se tem da mulher, que quando tem as suas dificuldades, em via de regra, fala. Diga, a mulher fala. O homem se cala. Os homens que estão aqui sabem muito bem disso. Quando nós temos problema, nós não conversamos, nós nos fechamos. E às vezes algumas mulheres acham que isso é indiferença, falta de compromisso, quando na verdade nós estamos buscando respostas pela responsabilidade que temos de conduzir nossas famílias e resolver problemas. Esse homem está sentindo um peso muito grande na vida dele. Ele está além dos sentimentos que estão no seu coração, os seus pensamentos estão deformando toda a sua estrutura, mas ele consegue manter o controle das suas palavras, e ele só vai dizer tudo isso aqui para registrar num salmo, para ser lido hoje, depois de tantos séculos, depois que ele teve a experiência com Deus.
depois que ele teve a experiência com Deus. A segunda coisa que ele tem como atitude é de sentir tudo isso, todos os sentimentos, toda a confusão, todo o peso, toda a estrutura abalada, e mesmo assim continuar querendo ir à presença de Deus. O texto diz que ele toma uma decisão, chega provavelmente o dia do seu turno, e ele diz aqui no verso de número, a partir do verso número 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe aonde nós encontramos respostas para os nossos questionamentos? Sabe aonde que nós encontramos renovação para as nossas forças? Sempre será na presença de Deus. Sempre será. Sempre será na presença de Deus. E o texto diz que quando ele entra no santuário, que ele está de novo com os olhos agora sendo alinhados em Deus, alguma coisa começa a acontecer de novo nele. As suas convicções, a sua crença, a sua intimidade com Deus começa a ser renovada diante do Senhor. E a primeira coisa que ele percebe não é no melhor da vida dessas pessoas que ele acabou de comparar, que ele acabou de descrever. Não, ele não está pensando nessas pessoas, naquilo que elas estão tendo do melhor da vida, do melhor momento da vida. Ele começa a pensar no fim delas. E isso tem muito sentido. Por isso a Bíblia diz que é melhor estar na casa onde tem luto do que onde tem banquete. Porque onde tem banquete ninguém lembra que um dia vai acabar. Mas quando nós estamos na casa de luto, nós sabemos que nós chegaremos ali também. Quando ele começa a pensar no fim deles, ele começa a descrever aqui de uma forma muito forte. Olha, veja bem, acompanhe com a sua Bíblia, verso 16: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte: a primeira diferença que agora ele começa a ver. Antes ele não via vantagem nenhuma de servir a Deus, ele estava vivendo uma crise, mas agora a sua visão está mudando. A primeira diferença que ele percebe é essa: enquanto essas pessoas estão em lugares escorregadios, que a qualquer momento pode cair, ele está firmado com os pés sobre a rocha que é Deus. Segurança. Eu acho tão tremendo esse texto pela forma como ele se cumpre nos nossos dias, porque todos esses homens que agora estão sob a justiça, que agora estão sendo buscados, que agora estão sendo condenados e estão sendo colocados os seus bens para devolver o dinheiro público retirado, estavam em lugares escorregadios. Ninguém precisou empurrá-los, porque quando eu estou num piso escorregadio, ninguém precisa me empurrar. Um passo em falso eu vou. Mas ele não está em lugar escorregadio. Ele tem os seus pés sobre a rocha que é Deus, o seu Senhor. Ele está bem firmado. O texto ainda continua dizendo que essas pessoas ficam de súbito assoladas, que toda essa prosperidade, que toda essa qualidade de vida tem um prazo curto, e repentinamente isso tudo será tirado, porque não foram construídos com a bênção de Deus, porque não houve o trabalho sério, porque não houve a honestidade, mas houve a violência, houve a corrupção, houve o desvio, houve o enriquecimento ilícito. E Deus não tem bênção sobre isso, e não há bênção de Deus sobre isso. Por isso isso não se sustenta, por isso se acaba. Mas a prosperidade que Deus dá, de um trabalho honrado, de uma vida de fidelidade e de uma responsabilidade na administração, isso se sustenta e é abençoado por Deus, multiplicado por Deus. O texto diz ainda que ele continua, e ele faz mais uma declaração do seu estado. Agora ele está tão consciente disso, né? Porque quando a gente começa a ter a revelação de Deus do que a gente tem, a gente vê o quanto a gente foi bobo, o quanto a gente foi irracional, o quanto a gente colocou de lado tudo que Deus recebeu. E ele fala aqui do coração embrutecido, ele fala da angústia que estava no seu coração, da sua ignorância. Mas o verso 23, ele começa a ter
revelações mais profundas de Deus. Ele diz assim: todavia, eu estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Sabe o que ele está dizendo? É verdade, eu posso não ter a prosperidade que eles têm, eu posso não viver do jeito que eles vivem, eu posso não ter, quem sabe, até a saúde que eles têm, mas uma coisa eu tenho que eles não têm, e se você tem um compromisso com Cristo, você também tem. Eu tenho a presença de Deus todos os dias da minha vida, e isso é mais do que dinheiro, isso é mais do que ouro, isso é mais do que posição social, isso é mais do que status, porque tem muita gente aqui nesse mundo que tem tudo isso e está morrendo, indo para o inferno, mas você tem a presença de Deus sobre a sua vida todos os dias. Diga para a pessoa que está do seu lado: todos os dias. Não é época, não é fase. Deus está com você só quando você precisa dele. Não, você muitas vezes acha que é só isso, mas Deus também está do seu lado quando você não precisa dele, porque Deus quer viver comigo e com você todos os dias da nossa vida. O próprio Jesus diz que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje Jesus andou com você, caminhou com você, trabalhou com você, chorou com você, te abraçou, sorriu com você, te levantou, enxugou as suas lágrimas, te colocou de novo dentro do propósito, te fez lembrar da promessa que você estava perdendo na hora que você ouviu a má notícia que chegou para você hoje. Deus estava com você, está com você agora, daqui a pouco vai para sua casa com você, você vai dormir, Ele vai continuar velando por você, você vai fechar os olhos, mas Ele vai continuar com os olhos abertos, e amanhã cedo Ele vai acordar você para viver de novo um novo dia. Você tem mais, você tem muito mais do que o ímpio. Você tem Deus te segurando pela mão direita e te conduzindo, te levando para todo quanto é lado, irmãos. Deus está levando você para todo quanto é lado. Levante sua mão direita aí, ó. Quem está segurando a sua mão direita é Deus, e se Deus é por você, ninguém vai ser contra você. Quantas vezes essas coisas vão perdendo valor para a gente? Quantas vezes a gente começa a ter um desvio de grau? Já ouviu falar no desvio dos 2 graus? Quem usa óculos aqui sabe que o desvio não começou com 2 graus. Começou com um negócio pequenininho, que era para leitura 0,50, 0,75, 1,25, e daí foi embora. Se nós não percebermos como está a nossa vida espiritual hoje, nós corremos o risco de aos poucos ir se desviando do grau de Deus, da visão de Deus, do propósito de Deus. Deus está segurando na mão dele, ele tem a presença de Deus todos os dias, mas diz o texto ainda, que ainda, olha o que ele fala no verso 24, eu acho muito louco isso. Olha lá: tu me guias com o teu conselho. Gente, a coisa mais louca que eu acho é uma pessoa chegar para mim e falar assim: Deus mandou fazer. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Como é que é isso? O rei do universo, o homem que fez todas as coisas, falou comigo, me deu um conselho, me deu uma direção. Ninguém tem isso, só os que nasceram de novo e os que estão na presença de Deus. Isso aqui, ó, é o conselho de Deus. Com todos os desafios que eram, com todo o negativismo, com todo o pessimismo, com todos os Sanbalates, Tobias e Gesem que se levantaram para dizer que não era possível, e é possível, porque se fez possível para a glória de Deus. Porque o conselho de Deus é assim, ele é direcionado de forma clara para que a gente viva a sua palavra, para que a gente alcance a sua graça. E aí ele termina o versículo dizendo assim: Deus está comigo todos os dias, me conduz pela mão direita, me dá conselhos, e quando tudo acabar, quando a minha vida biológica cessar, quando eu não acordar mais amanhã, Ele ainda me recebe na glória.
E eu fico vendo essa passagem e lembro de Estevão sendo apedrejado, daquela forma tão horrível, e ele tem forças para dizer: que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus em pé. Quem vai me receber no céu não é Maria, quem vai me receber no céu não é Pedro, quem vai me receber no céu é o Senhor Jesus, que morreu pela minha vida, que alcançou o meu coração, que mudou a minha história. Então Deus está cuidando de mim aqui na terra, Deus está comigo, está andando comigo, participando da minha vida, me dirigindo, me guiando, me aconselhando. E quando tudo acabar, quando não tiver mais propósito, quando todos os propósitos de Deus na minha existência se encerrarem, Ele ainda vai me receber na glória. Para quem é salvo, sabe que isso é uma coisa maravilhosa. Verso 25. Ele já não se preocupa por aquilo que ele não tem aqui nessa terra. Ele faz a pergunta: que tenho eu no céu? Que mais tenho eu no céu do que a ti? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não tem aqui nessa terra alguém que eu possa transferir a minha alegria, substituir pelo prazer e a alegria que eu tenho nas coisas do céu. Eu faço questão de considerar aqui uma verdade. Infelizmente, muitas teologias e muitos pastores adúlteros da palavra estão fazendo com que a igreja se apegue a esse mundo, se apegue a essa terra, se apegue a essa vida. E há uma diferença muito grande entre nós, a igreja do século 21, com a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século não queria saber de nada daqui, ela queria saber tudo de lá. E agora a igreja está sendo levada a pensar que é melhor ficar aqui, que é melhor ficar aqui, que é melhor ficar aqui. Por isso a gente vai tendo condições de fazer isso, fazer aquilo outro. Eu não estou tirando a chance de você viver uma vida melhor, não estou dizendo que você não deve viver uma vida aqui física, material, abundante. Eu só estou dizendo que você deve viver com tudo isso, mas não se esquecer que você não é daqui, que nós vamos para o céu, e lá é a nossa vida. Lá é a nossa vida. Não importa mais o que ele não tem aqui na terra, o que importa é o que ele tem no céu. Verso 26, ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meu corpo pode não estar com saúde, eu posso não estar bem, eu posso estar fazendo nesse momento um tratamento sério, eu posso, quem sabe, estar vivendo a notícia de um diagnóstico terrível da minha saúde. Ele está dizendo que não importa se o corpo se desfazer, ele não importa se a carne se desfazer, porque na verdade o que para ele é importante é que Deus é a fortaleza da vida dele. Sabe, eu fico pensando, eu sou um pastor, tenho 42 anos, mas para mim a morte não é uma coisa assim que deve se pensar só depois. Eu fico pensando em muitas coisas assim. Por exemplo, você já parou para pensar que a gente só é enterrado porque alguém enterra a gente? E que a gente só não vai nu porque alguém nos veste? Eu não sei se você prestou atenção nesse acidente que vitimou o presidencial Eduardo Campos. Eu não sei se você pegou uma das entrevistas em que o dentista dele, que cuida dele 25 anos, foi para São Paulo levando a ficha para fazer o reconhecimento da arcada dentária, e não tinha arcada dentária, porque foi tudo destruído. Esse é esse corpo aqui, esse corpo que você tem, que enquanto estamos vivos serve para o templo do Espírito Santo, mas que não vale a pena pensar nele só e achar que tudo é isso aqui, porque na verdade você não é isso. Põe a mão no seu peito, diga assim: eu não sou isso. Isso aí é só uma casca, isso aí é só uma caixa. Você é muito mais que isso. Isso vai morrer e você vai continuar vivo por toda a eternidade. Ele termina, verso 27, fazendo uma lembrança: que se alguém continuar andando por esse caminho de dúvida e confusão, como ele viveu, certamente vai se afastar de Deus. E esse afastamento de Deus vai trazer prejuízos e destruição para a sua vida. Verso 28, ele toma uma resolução, é o final da lição dele, para colocar agora em prática no dia a dia da sua vida. Ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
Sabe o que é bom para mim? Sabe o que é bom para você? Estarmos junto a Deus. Isso é certeza. É certeza. E o texto diz: no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. E aí então a gente volta no versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Eu queria convidar o louvor aqui. Eu não sei do que você tem achado falta, eu não sei do que você tem reclamado. Quando a gente começa a pensar demais nas coisas que a gente não tem, a gente esquece daquelas que a gente tem. E a mídia, a propaganda, tem uma estratégia muito legal para nos fazer acreditar que a gente pode ser mais feliz. Esses dias, pensando assim, junto com a minha igreja, eu falei: lembra? Eu não lembro do comercial que vendia escovão. Quem lembra do escovão de passar em assoalho de madeira para encerar, para dar lustre? Nossa, que bênção! Achei que era só eu. Achei que ia anunciar a minha idade aqui. Eu sou daquele tempo. Eu tinha 9 anos, colocava todo o meu corpo franzino que eu tinha naquele pau para fazer força, naquela palha de aço, aquele pano, fazer o serviço dele. Aí depois começaram as inovações, aí veio a chamada enceradeira. Quem lembra da enceradeira? Levanta a mão. Aí as mulheres começaram: o dia que eu tiver isso eu vou ser feliz. Compraram a enceradeira. E aí veio o aspirador de pó. E aí todas essas coisas. E a gente vai descobrindo que a gente, depois que adquire, não é feliz. E a gente fica correndo atrás da felicidade. Será que você está correndo atrás da felicidade ainda? Será que você não tem questionado tantas coisas que você não tem esquecido o que você tem? Quem sabe você fica querendo uma casa própria e é direito seu, é direito constitucional a habitação. Mas de repente o que você está precisando é de um lar. Porque casa não é lar. A casa é aquilo, o lar é aquilo que existe dentro da casa. É a relação de família. E quantos de nós que não temos isso? Temos a casa própria, mas não temos um lar. Quantos de nós que reclamamos tanto do nosso pai, da nossa mãe, e no dia que chegou a notícia que eles não estavam mais entre nós, eu me desesperei porque não ouviria mais sua voz, não ouviria mais seus conselhos, sua pegação de pé. Quantas mães que gostariam de dar mais um abraço no filho que se foi? O que é que você tem deixado de reconhecer de Deus? O que é que você tem deixado de valorizar? Esses dias atrás eu fui fazer um aconselhamento com um rapaz que estava passando uma crise porque está empregado, R$1.200 de salário, tem uma casa, um carro, uma moto, recém-casado, a esposa está grávida, estão na igreja, são servos de Deus. E ele falando, enquanto ele falava para mim, eu falava assim: não acredito. Eu falei: vamos orar, vamos fazer o seguinte, começa a agradecer a Deus que você tem. Ele só falava assim: obrigado, Deus, porque o Senhor não tem deixado de faltar nada. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido as necessidades. Que homem geralmente é isso, né? Comprou a comida, fez a compra, colocou dentro de casa. Aqueles homens que não nasceram de novo, que ainda não teve o tratamento bíblico de saber que a família precisa muito mais do que a sua provisão, precisa do seu amor, que as suas esposas precisam do seu companheirismo. Não tem essa história. Para nós que vivemos dentro da igreja, não tem esse negócio: eu já te dou casa, eu já te dou comida, eu já te dou roupa, tudo que você pede eu me dou. Não, ela não quer que você dá, ela quer você. Ela quer você. Seus filhos querem você, querem as suas costas, querem pular cavalinho, querem brincar com você no chão. E eu comecei a falar para ele: ora,
E ele só falava isso: obrigado porque o Senhor supriu, obrigado porque o Senhor me deixou. Não, filho. Ora assim, ó. Obrigado, Deus, porque o Senhor disse que eu nascesse. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu nasci numa família estruturada, ou não, e o Senhor me deu a chance de fazer a minha história. Obrigado, Senhor, porque eu venci, eu cheguei à idade adulta, o Evangelho chegou a mim, me salvou, me libertou, o Senhor me fez agora em família, o Senhor me tirou da solteirice, da solidão, e me fez viver em família. Obrigado, Senhor, porque o meu primeiro filho está sendo gerado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um salário, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto. Meu filho, enumere as coisas, porque se a gente não faz isso, se a gente fala obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu, lá no fundo ainda existe um pensamento que está faltando alguma coisa. Sabe esse emprego que você reclama tanto? Tem um monte de gente querendo soltar. Sabe esse salário que você diz que não é bom? Tem um monte de gente querendo ele. Eu sei que precisa melhorar. E nós oramos para que vocês tenham promoções salariais, para que vocês tenham oportunidade de emprego melhor, para que vocês tenham condições melhores de vida. Essa é a oração dos seus pastores. Mas não vamos negar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente conseguiu. Eu queria que nós cantássemos Ser Conhecido de Deus. Acho que esse é o nome da canção, Pena Ser Price. Isso. E eu queria convidar você que de repente está vivendo um momento de confusão na sua mente, por causa das coisas que estão acontecendo na sua vida, das dificuldades que se surgiram. E essa confusão não é que você está ficando louco, é que você está vivendo que nem esse salmista, está questionando um monte de coisa, e isso não está te fazendo bem, está te enfraquecendo. Eu queria convidar aqui pessoas que estão vivendo uma crise de gratidão, porque não conseguem de fato reconhecer claramente tudo que Deus deu. Eu quero convidar aqui pessoas que estejam vivendo, quem sabe, um momento de fraqueza na sua fé. Eu vou parar por aqui porque você sabe exatamente o que o Espírito Santo falou em você, e você sabe exatamente que revelação ele trouxe para você agora. Então, se Deus está falando com você nessa noite, e se Ele está falando, você sabe por quê? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Esse altar é uma bênção. Cabe todo mundo aqui, pastor. Olha só o espaço. Eu quero convidar. Se você estava como Asaf, quem sabe lá no fundo, tendo dificuldades que acreditar que Deus realmente era bom. Se de repente você está vivendo um momento de dificuldade no seu lar, de tantas dúvidas, sai do seu lugar e vem aqui. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Sabe o que Deus vai fazer? Primeira coisa, Deus já fez, já renovou a sua fé de saber que Ele está conduzindo a sua vida. Agora Ele quer ajudar você a vencer as suas dificuldades. Pode sair do seu lugar, não tem vergonha, pastor, mas se eu me identificar qualquer coisa aí é aflição para mim. Meu filho, ninguém aqui tem preocupação de você estar se revelando ou não. Se exponha para Deus. Quem sabe você tem contado a sua vida para tanta gente, você tem exposto para tanta gente, menos para Deus. Sabe por que o milagre ainda não aconteceu? Sabe por que Deus ainda não fez? Porque você tem falado para as pessoas erradas. Fale para Ele hoje e você vai ter um rebuliço nessa semana. Quem sabe a sua fé que está enfraquecida, quem sabe você está questionando, em xeque, com tantas coisas que estão ocorrendo. Quem sabe você tem sentido a dificuldade de agradecer a Deus. Se a sua família está aí, eu convido você a trazer a sua família. Se a sua esposa está aí, pega na mão dela e vem aqui. Se o seu filho está aí, se o seu patrão, o seu empregado está aí, sai e vem aqui em nome do Senhor Jesus. Vem agradecer a Deus. Quem sabe você só vai sair do seu lugar para agradecer. Então venha. Venha agradecer o emprego que você tem. Honre o seu patrão. Honre o seu patrão. Abençoe. A Bíblia diz que vocês não estão trabalhando para os homens. Quem trabalha está trabalhando para Deus. Venha agradecer a Deus pela prosperidade que Ele tem dado na sua vida. Venha agradecer a Deus pelas rendas que estão sobre você, sobre a sua casa. Comece a agradecer por tudo que Deus te deu. Se a sua família está aqui, pegue a mão dela e traga aqui em nome de Jesus. Venha agradecer a Deus pela sua família. Venha agradecer a Deus pelo seu lar. Venha agradecer
necessidade de uma restauração no seu casamento, vem colocar aqui, quem sabe, a necessidade da casa própria, quem sabe um financiamento seu que não foi aprovado ainda, quem sabe o sonho da casa popular que ainda não chegou para você. Eu não sei de onde vai vir, o que eu sei é que Deus vai suprir, vai operar, Deus vai curar. Adore o Senhor com essa canção. Tudo que mudou na vida do salmista mudou depois que ele entrou no santuário, depois que ele entrou na presença de Deus. Adore o Senhor, cante ao Senhor essa canção, em nome de Jesus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera. Está trabalhando na sua vida. Presente a sua causa, presente a sua queixa. Pode perguntar para Deus, Ele tem prazer em responder. Você que está no banco, aproxime da pessoa que está com você. Olhe pela pessoa, você que está nos bancos, em nome de Jesus. Não fique sozinho. Se há alguém sozinho, procure alguém. Alguém chegue. As irmãs de oração, os diáconos, liderança da igreja. Ore, se aproxime de alguém. Põe a mão no ombro, segure na mão. Vamos orar como igreja, como povo de Deus. Oh Senhor, nós estamos diante de Ti. O Asaf esteve naquele dia, Senhor Deus. Senhor, Tu sabes que tantas coisas se levantam contra nós. O Senhor sabe que, como Pedro, nós temos tido, Senhor, dificuldade para não olhar para o vento, e muitos de nós têm sido submergidos nas águas. Mas nós te agradecemos porque a Tua mão nessa noite se estendeu para levantar quem estava afogando nas águas. Senhor, perdão porque nós temos questionado a Sua fidelidade. Perdão porque na hora da dificuldade nós temos questionado a Sua bondade. Temos perguntado onde estão as Suas promessas. Perdão, Senhor, porque há muitas pessoas que têm achado que é em vão, que não vale a pena, que é melhor desistir. Senhor, renova nessa noite aonde a área que essa pessoa estava desistindo, entra agora na vida dela. Renova o casamento, renova o relacionamento familiar, renova a relação de emprego, renova a vida contigo, renova a aliança do Senhor, renova o ministério. Renova, Deus, tudo aquilo que estava sendo desistido, Senhor, essa pessoa está tomando posse de novo agora. Ela não abre mão, ela está retomando, Senhor. Oh Pai, abençoa. Deus, tira toda angústia, toda tristeza, toda dureza de coração, tudo aquilo, Deus, que tem roubado essa pessoa, roubado a alegria, roubado a gratidão, roubado, Senhor, a felicidade, Senhor Deus. Traz de volta a alegria. A primeira alegria, Senhor, que eu quero que o Senhor traga de volta é a alegria de estar vivos, ó Deus. De saber que a Sua palavra em nenhum momento diz de sobrevida ou de alguém que está sobrevivendo, mas a Tua palavra diz de uma vida, vida abundante, porque quem veio matar, roubar e destruir foi Satanás, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância superlativa. Deus, ministra a alegria da família, a alegria do lar, a alegria do emprego. Essa pessoa que está sendo humilhada no emprego, perseguida no emprego,
Porque está fazendo tudo certo, Deus. Porque está fazendo tudo errado, é o Senhor que está deixando isso acontecer. Põe em nós a responsabilidade do que se espera, do que a tua palavra diz acerca da relação de patrão e empregado, empregado e patrão. Mas honra essa pessoa que tem sido fiel a ti, Senhor. Honra essa pessoa, Deus, que tem mantido o padrão, que tem mantido o princípio. Honra essa pessoa que tem honrado o Senhor, ó Deus, e traz sobre a vida dela a sua bênção poderosa. Que o Senhor possa curar a fé ferida, machucada. Que o Senhor possa ministrar a sua presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, abrace uma pessoa ou outra, pede licença. Se você não conhece, apresenta. Comece a orar uns pelos outros aqui, porque vocês têm a mesma necessidade. Se não é em caráter, é aquilo que é geral. Comece a orar agora. Se a sua família está aí, ore com ela. Se a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada está aí, ore com ela. Se os seus filhos estão aí, se os seus pais estão aí, ore com eles agora. Abençoe-os, use as suas mãos. Vocês são sacerdotes do reino. Glória a Deus. Abençoe. De la mandara baixendereca na labas. Quero consagrar meu lar, eu sei que o horário está bem avançado, mas só um trechinho. E calabanaba subreia. André Valadão, quero consagrar meu lar a ti. Ou outro. Santo Deus. Isso, vai orando. Jesus está falando aqui que essa noite é noite de perdão, noite de curar feridas, de relacionamentos. Quem sabe você saiu da sua casa sem conversar com ninguém. Essa história já tem alguns dias. Hoje, em nome de Jesus, você vai voltar lá e vai pedir perdão e vai conversar em nome do Senhor. Você vai renovar a sua casa, a sua aliança. O diabo perdeu e Jesus ganhou nessa noite aqui. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Se a sua família está aqui, se você precisa pedir perdão a alguém, que quem sabe a necessidade é essa, toda amargura, toda angústia, toda infelicidade, é porque você tem reterido perdão, é porque você não tem liberado perdão, é porque você não reconhece a sua culpa. Você é o dono da verdade, você acha que todo mundo está errado, menos você. Peça perdão. Cuida de mim. Oh Deus, cuida de mim. Oh Deus, abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa, Senhor, esse povo, as famílias. Abençoa o conselho, ministério de louvor, junta de diaconatos, todos os ministérios internos, as células. O Senhor continue a honrar a vida do seu servo, abençoando o colegiado de pastores dessa igreja. Abençoa, Deus, salva essa cidade. Salva essa cidade, Senhor. Edifica a sua igreja. Abençoa o seu povo. Abençoa o seu povo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Dê um abraço para a pessoa que está do seu lado. Pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Você guarda essa palavra no seu coração. Lembre que o que você tem é maior do que o que você não tem. E você pode não ter coisas materiais aqui, mas o que você tem espiritual vai lhe manter nessa vida para desfrutar depois da morte. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção, a reverência. Mais uma vez, pastor, obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando. Ore por mim.